E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê, e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar sobre o módulo de mestrado que eu tive com Heber Campos Júnior a respeito de Jonathan Edwards. Exatamente, eu estou fazendo mestrado no Andrew Jump e esse meu último módulo, e sim, foi o último módulo, eu estive estudando sobre Jonathan Edwards. Então eu gostaria de comentar um pouco sobre como foi o plano de curso, como é que foi a experiência de aula. Foi um pouco diferente do último módulo que eu mostrei aqui, eu já comentei aqui sobre filosofia cristã e literatura com Jonas Madureira, mas dessa vez vamos falar aqui de Jonathan Edwards, ok? Então, a experiência de ter aula com Heber é muito boa, né? Quem já teve aula com Heber aí sabe que é muito interessante, ele é um excelente professor. Então, bom, pude aprender bastante. Eu gostaria de partilhar um pouco de como foi a estrutura, porque eu acho que foi muito bem organizado de forma didática. Eu tô aqui com o meu computador no colo para dar uma olhada e ir compartilhando com vocês, ok? Eu não vou seguir exatamente como está aqui na ordem, vou caminhar pela estrutura de aula. Porque é o seguinte, as aulas são de segunda a sexta-feira. O que o Weber fez foi particionar, na verdade, né, dividir aí os dias da semana por áreas específicas que íamos estudar de Jonathan Edwards. Então, na segunda-feira foi uma introdução, tá? Então a gente falou sobre a vida de Jonathan Edwards, da sua piedade, falamos a respeito de quem ele é, né? Da sua importância como personagem na história da igreja, né? Da fé cristã. E o que se segue são áreas específicas e para cada dia da semana nós íamos ver um aspecto de Jonathan Edwards e tínhamos também uma leitura. Então, antes de falar da terça-feira, eu só queria que você soubesse o seguinte: para cada dia da semana havia leitura para fazermos. Pois é. Então, a gente chegava em casa, não era hora de descansar ainda. A gente tinha que fazer leitura, nos preparando para a aula seguinte, né? Leitura, inclusive, valendo nota, e também nos preparando para a aula. As leituras durante essa semana, todas foram feitas no livro Jonathan Edwards, uma antologia, uma publicação da Vida Nova, uma seleção de trechos de obras de Jonathan Edwards. Então, esse foi o livro base para a sala de aula, tá? Eu já tinha esse livro, só que eu já estava em São Paulo, então o Weber falou, a gente vai precisar desse livro. Tipo, eu tava, né, bem distante da minha casa, não tinha condições de levar esse livro para lá, não tinha condições de eu comprar lá. O que eu fiz? Fiquei sem livro, fiquei pegando emprestado, não tinha na biblioteca também, acho que por ser um livro relativamente novo. Eu usei o Scribd, né? Então eu já era assinante do Scribd, então eu tive usando aí bastante o Scribd nessa última semana. Então, beleza, é isso. Jonathan Edwards, uma antologia. Então, para cada dia, tínhamos que fazer uma leitura prévia. Então, a leitura, eu não vou ter aqui exatamente o que se trata de cada obra, porque ele só dava a referência das páginas, né? É um pouco complicado fazer essa referência aqui agora. Mas, por exemplo, na terça-feira, nós íamos estudar sobre Edwards, o Pregador. Então, no dia anterior, o que ele passou de leitura para nós foi uma leitura de sermões de Jonathan Edwards e foi ali destacado alguns aspectos da forma de pregação dele, né? Da sua estrutura de ensino. Então, na terça-feira a gente viu sobre Edwards, o Pregador, né? Na quarta-feira a gente viu sobre Edwards, o Avivalista. E aí também a leitura de terça, né, nos preparando para a quarta, tinha a ver com leitura relacionado a avivamento, a verdadeira experiência religiosa, né? Uma preocupação muito forte de Jonathan Edwards. Na quinta-feira a gente estudou sobre Edwards, o teólogo, e a ênfase aqui foi quanto ao ensino da liberdade da vontade, né? Essas questões envolvendo o pecado original, então a gente leu trechos correspondentes a isso no dia anterior. E na sexta-feira nós vimos sobre Edwards, o eticista, falando, perdão, falando de questões éticas, né? E também lemos coisas relacionadas a isso no dia anterior, né? Então, nessa estrutura eu achei bem interessante. Para cada dia da semana a gente viu um aspecto de Jonathan Edwards e também lemos algo semelhante, né? Algo correspondente
a cada um desses dias, né? Então isso foi uma experiência muito boa. Além desse livro, uma antologia, também foi passado para nós um trabalho de reflexão. Nós vamos precisar fazer uma reflexão teológica e vamos precisar escolher entre dois livros, né? Entre dois livros, escolher um para fazer uma reflexão teológica, escrever um trabalho refletindo ali e fazendo algumas aplicações a partir da obra de Jonathan Edwards. As duas obras de Edwards são o Afeições Religiosas, também publicado pela Vida Nova, né? Na verdade, dessa grande leva aí da Vida Nova, que está publicando praticamente tudo de Edwards. O primeiro deles foi Afeições Religiosas, e o outro é A Liberdade da Vontade, também de Jonathan Edwards. Esse foi lançado mais recentemente. Se não me engano, é o mais recente que foi lançado, né? Tem um que foi anunciado para setembro, mas dos que foi lançado, esse é o mais recente. Então, para escolher ou Afeições Religiosas ou Liberdade da Vontade e fazer um trabalho de reflexão, ele selecionou alguns trechos ali que a gente precisa ler e a partir dessas leituras fazer uma reflexão. Um outro trabalho que a gente vai precisar fazer também é um trabalho de resumo. Então é para fazer um resumo com citações e também é para escolher uma de duas obras. Uma delas pode ser Caridade e Seus Frutos, publicado pela editora Fiel. Desses livros de Jonathan Edwards, que são obras completas, esse foi o primeiro que foi lançado aqui no Brasil, praticamente. E o outro é Caridade e Seus Frutos e... Ah, sim, a outra possibilidade é O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, da editora Mundo Cristão. Então eu posso escolher entre Caridade e Seus Frutos e O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo e fazer um resumo dessas obras, né, de uma das duas obras. Então, assim, eu achei muito interessante e essa foi uma coisa que, inclusive, o próprio Eber falou. A gente teve a oportunidade de fazer o módulo lendo obras primárias. A gente não estava fazendo o módulo de Jonathan Edwards apenas lendo o que se fala sobre Jonathan Edwards, mas nós estávamos lendo o próprio Jonathan Edwards. Inclusive, até mesmo a antologia. Quem é que organiza essa antologia, gente? Tem um nome aqui? Cadê? Smith et al, né? Não tem o nome de todos aqui. Mas enfim, até mesmo a antologia. Aqui embaixo tem John Smith, Harry Studd e Kenneth Minkeman. Enfim, são três autores, três especialistas em Jonathan Edwards que selecionaram ali trechos principais, né, do que reflete o pensamento de Jonathan Edwards. Então, ainda que tenha esses nomes por trás da obra, a gente está lendo o que o próprio Edwards escreveu, né, o que o próprio Edwards pregou, né. Então essa foi uma experiência muito interessante e o que o Weber falou é que é uma grande oportunidade, é um grande privilégio mesmo que a gente está vivendo agora, tendo essas obras de Jonathan Edwards sendo publicadas dessa forma, porque a gente pode ter uma experiência muito mais robusta mesmo em termos de estudo e de aprendizado sobre quem é Jonathan Edwards, né? Já falei sobre reflexão, já falei sobre resumo. Só uma última coisa ainda para falar é que a gente vai fazer uma prova. Essa prova vai ser disponibilizada para a gente online, baseado no livro A Breve Vida de Jonathan Edwards, de George Marsden, publicado pela editora Fiel. Esse livro é um resumo, na verdade não é um resumo, né? É uma obra mais curta, porque esse autor, o George Marsden, ele escreveu uma biografia enorme de Jonathan Edwards, trazendo muito mais informação, né? Uma organização bem mais completa. E esse A Breve Vida traz apenas alguns recortes ali, uma coisa mais abreviada, tanto que o nome diz A Breve Vida, né, de Jonathan Edwards. Breve Vida tendo a ver com a própria vida de Edwards, mas também tendo a ver com o livro sendo breve, né, apenas alguns recortes ali. Bom, e é isso. Tivemos aprendendo muito sobre Jonathan Edwards. Vimos que Jonathan Edwards é um cara muito profundo nas suas ideias. Ele não lida com os argumentos dos pensamentos contrários, da filosofia de sua época, de uma maneira superficial, de forma alguma. Ele leva muito a sério e vai muito a fundo. Cada uma de suas obras acaba sendo um marco no assunto que se trata. Então, por exemplo, quando ele passa a falar sobre livre-arbítrio e escreve Liberdade da Vontade, a obra dele vira uma referência sobre esse assunto. Quando ele vai falar sobre
a transformação na conversão, sobre a questão dos afetos, ele escreve afeições religiosas se torna uma referência no assunto. E isso com tudo a respeito do que ele faz, né? Então, ele é um cara, assim, muito, muito sério, né? Foi um cara muito sério, assim, em todo o seu trabalho, e por isso vale muito a pena estudá-lo com muita atenção, né? Uma coisa que a gente percebeu lendo pequenos trechos, né? Para cada dia da semana a gente tinha ali umas 30, 40 páginas, né, variando um pouco, mas uma coisa que era muito clara e a gente compartilhava isso entre os colegas é que não dava para ler rápido. A gente lia e ficava com a sensação de que estava perdendo alguma coisa porque é realmente muito profundo. Então, para mim, foi um grande privilégio mesmo estudar nesse módulo. Pretendo fazer as leituras daqui para frente de maneira mais calma para poder extrair ao máximo. Não sei o quanto eu vou conseguir fazer isso, mas foi muito bom poder estudar isso com Heber Campos Júnior, que é alguém que está estudando Jonathan Edwards há bastante tempo, né? Há mais de 10 anos ele está lidando com Jonathan Edwards, ele está atuando no Centro de Estudos de Jonathan Edwards, né? Tem uma sede no Brasil. Enfim, então tivemos muita coisa boa a respeito desse autor e nesse curso, né? Então é isso. Eu queria só compartilhar isso um pouco com vocês. Eu sei que muitos de vocês ficam curiosos para tentar entender, para tentar saber as referências bibliográficas. Para cada livro indicado tem um link aí na descrição. Lembrando que você comprando por esse link, você ajuda aqui no canal, apoiando a produção de conteúdo para a gente estar sempre trazendo coisa nova por aqui, ok? Se você não viu a respeito do Filosofia Cristã e Literatura, vou deixar o link aqui, que foi o módulo com Jonas Madureira. Eu explico direitinho como é que foi. E aí você pode comparar e ver um pouco mais de como está sendo a minha experiência de mestrado, ok? Por esse vídeo eu fico por aqui. Até a próxima e tchau!